Números capítulo 27, versículos 1 ao 12. Números 27, 1 ao 12. Aproximaram as filhas de Zelofeade, filho de Hefer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertenciam aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os perseguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante ao Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-nas aos irmãos do seu pai. Se ainda o seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo do seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Espírito Santo, que o Senhor fale neste lugar e que nada impeça a sua voz de alcançar os nossos corações. Que o Senhor não fique calado, mudo, mas que o Senhor brade nessa noite, com voz audível, Senhor, ao nosso espírito, trazendo convicção, instrução, contentamento, alegria, disciplina, fé, motivação, ó Pai. Senhor, me saca da sua aljava, que eu possa acertar o alvo, cumprindo, Senhor, a missão que foi preparada para essa noite. Aquilo que o Senhor deseja falar neste lugar, que todo o coração entregue possa sair deste lugar transformado, que a sua palavra revelada venha frutificar em nossa vida, e que possamos voltar para as nossas casas, carregando, Senhor, o peso de tudo aquilo que foi depositado em nós, para que possamos viver a tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Dá um sorriso para estar do seu lado, fala: meu irmão. Só isso mesmo. José foi um homem que passou muitas decepções na sua vida, talvez comum para a maior parte de você, mas se você nunca ouviu falar sobre José, ele foi um homem que o favor de Deus estava sobre a vida dele, o favor de Deus era com ele. Desde novo, na casa do seu pai, ele tinha sonhos de que ele seria elevado, que ele seria promovido, que ele viveria algo espetacular e maravilhoso. O erro de José foi falar para os seus irmãos que ele reinaria sobre os seus irmãos. Se você é filho único, você não tem ideia do que eu estou falando, mas se você tem irmão, uma coisa que você tem que saber, que você não fala para o seu irmão que você vai ser melhor, que você vai ser mais elevado, muito menos que eles vão se prostrar diante de você. Tem algum irmão mais velho aqui? Irmão mais novo? Esse tipo de coisa que você não fala, porque não vai dar certo. A Bíblia diz que os seus irmãos ficaram enciumados, porque não só o favor era evidente da parte de Deus, mas o pai terreno também tinha um favor diferenciado com ele. O pai olhou para todos e falou: eu tenho uma capa diferente, uma capa especial, e eu vou entregar para quem? José. José, ele destacava em casa. José, ele tinha algo sobre a vida dele, e ele foi tão odiado pelos seus irmãos, se puder usar essa palavra, que eles tramaram se livrar de José. Levaram ele para o campo e falaram: vamos matar esse cara, vamos largar ele, abandonar. E vamos falar o que para o pai? Pega a roupa dele, esse casaco que o pai deu para ele, que ele se acha, fica andando todo dia com essa roupa, e vamos sujar no sangue de animal e falar que um animal atacou. Viram o outro irmão e falam: mas se a gente fingir a morte de José, que lucro nós vamos ter? Olha, os irmãos de José também, eu vou te contar, ninguém nem merece uns irmãos desses.
Melhor do que fingir que ele morreu é vender. Pelo menos a gente lucra, faz uma grana com o nosso irmão. Misericórdia. E aí eles vão lá, vendem o irmão, vendem José é levado. A Bíblia diz que o cara é jogado no poço. Passa um povo que vem, compra, leva ele para o Egito. Vai para o Egito, ele começa a servir. O pau quebra no Egito. A mulher do faraó fica afim dele, corre atrás dele. Ele foge dela, volta para a prisão. É uma montanha russa a vida de José. E o crente achando que montanha russa é coisa de quem vive sem Deus. Ninguém aqui na montanha russa, pela reação de vocês. Mas para todo mundo que um dia você acorda, tendo uma visão de que vou reinar, vai acontecer no próximo dia. Você está no poço pensando, que sonho do inferno foi esse que eu tive? Não vai acontecer nada. No próximo dia você acorda falando, Deus me trouxe para a América, eu vou conquistar esse lugar. Na próxima semana, junta as malas que a gente não escutou Deus, vamos embora daqui. Depois acorda, liga para profeta lá no Brasil, profeta, lembra daquela palavra que você deu? Só repete para mim, porque a gravação aqui já era suficiente. Aí desliga o telefone cheio do poder, da autoridade. Próximo culto fé, vem orar, falando, ai pastor, quero desistir de tudo, não está dando nada certo. José vai e volta, sobe e desce, o pau quebrando. Mas quando a palavra de Deus está sobre a vida de alguém, o que Deus prometeu, Ele cumpre. Que Deus prometeu, Ele cumpre. Se é para Jesus, meu irmão, deixa o pentecostal dentro de você ter uma reação um pouco melhor. Isso. José, não dá para contar a história dele, porque a mensagem nem é sobre ele, é porque eu tenho que falar sobre ele para você entender sobre quem eu quero falar hoje à noite. Aí José, ele chega na posição mais elevada, ele se torna a segunda pessoa depois do faraó mais importante no Egito. Meu Deus, olha, o imigrante abençoado numa terra distante. 3 améns, meu Deus. O restante nasceu aqui, né? Então essa palavra não é para você. E aí abençoado, prosperando. Aí ele finalmente tem 2 filhos. Aí um dos filhos, ele dá o nome de Manassés. Ele fala, o Deus que me fez esquecer da minha angústia. My God. Foi um marco na vida dele, que ele falou assim, olha, aonde eu cheguei agora na posição de autoridade, família restituída, perdoou os irmãos, prosperando, o sonho que ele teve se cumpriu, a visão que ele enxergou aconteceu. Agora ele tem um filho, ele fala, esse é o Deus que me fez esquecer da minha dor, que me fez esquecer da minha labuta, que se fez esquecer dos meus problemas, que me fez esquecer do caos que eu tive. O que eu entendo, meu irmão? Que chega uma hora na vida de José, que você começa a viver o que Deus prometeu, e Deus te faz esquecer o trabalho, te faz esquecer o problema, te faz esquecer a tristeza, a traição, as coisas que passaram, e vim te encorajar, que vai chegar o dia na sua vida, imigrante abençoado, que você vai olhar e falar, aquela luta que era muito dura, passou e o Senhor já me fez esquecer. Aquela dificuldade com a imigração, passou e o Senhor já me fez esquecer. Aquela dificuldade financeira, passou e o Senhor já me fez esquecer. Quantas coisas que nós passamos no passado, que nós achamos que ia acabar com a nossa vida. Quantas coisas que você já não enfrentou e que você pensou, my God, esse problema não vai dar para resolver, esse problema não vai ter solução. Quantas coisas que você enfrentou, que você achou que você ia jogar tudo pro alto e ir embora. E olha quem está vivo. Olha para você e fala, I'm here. Olha quem está vivo. Aquele problema lá não te matou. Aquele problema lá não te tirou da presença. Aquele problema lá não te tirou do lugar que Deus quer que você está. Aquele problema que você enfrentou não te tirou da igreja, não te tirou dessa cadeira, não te tirou do lugar de orar. Aquilo que você passou já foi. Ou seja, o que você está passando agora, meu irmão, também vai passar. Também é só para quem está passando algum tipo de problema ou desafio. Se você não está, não é para você, mas guarda, porque se você não está, amanhã vai chegar um. Vai passar. Vai passar. E aí Manassés, filho de José, se torna o pai dessa tribo.
Tribo essa que batia a mão no coração para falar: nós somos a tribo que deixa a amargura para trás. Nós somos a tribo que deixa o que passou para trás. Nós somos a tribo que consegue viver sem ficar relembrando aquilo que nos feriu, aquilo que tentou nos parar. Nós somos a tribo que consegue deixar de onde o Senhor nos tirou para trás. Nós somos a tribo que consegue olhar adiante, consegue enxergar que nós vamos viver algo sobrenatural. Nós somos a tribo que reconhece a palavra, o favor que está sobre a nossa vida. Quem é você? Tribo de Manassés, aquele que recebe de Deus o favor para virar a página, o favor para começar um novo capítulo, o favor para deixar a tristeza para trás, deixar o problema para trás. Quem é você? Tribo de Manassés, filho de José, aquele que reconhece que a dor vem, mas a dor acaba. O problema bate na porta, mas o problema vai embora. O desafio chega, mas ele termina. A prova tem início, tem fim. Quem é você? Tribo de Manassés. E a tribo de Manassés começou a crescer e multiplicar, e a tribo ficou muito forte por causa do filho de Manassés, Maquir. O cara era o cara que lutava, era guerreiro, o cara conquistava, ele ia para cima, ele avançava. A tribo ficou tão forte que quando chegou perto da terra prometida, uma parte falou: não vamos cruzar o Jordão, vamos ficar do lado de cá. E a Bíblia diz que metade ficou de um lado porque a terra era boa para gado, mas a outra metade falou: vamos entrar na terra da promessa, porque lá tem leite e mel. Uma parte ficou do lado de cá do Jordão, falando: aqui a gente consegue ter gado. A outra parte falou: nós vamos cruzar o Jordão porque lá nós temos a promessa. Ah, meu Deus, me ajuda, Senhor, nessa noite. Uma parte falou assim: ó, nós vamos ficar com o pé do lado de fora, mas um pé do lado de dentro. Nós vamos ficar com um pé na promessa e um pé no deserto. A tribo começou a representar aquele povo que estava dividido. Um grupo toma posse, o outro grupo espera. Nenhum amém. E é um grupo, ele está com o pé na promessa, terra prometida. O outro está com o pé no passado. Um grupo está pronto para falar: pode deixar fluir, meu irmão, vai. Isso. Se você não troca o acorde, minha cabeça não continua. Isso, obrigado. Isso. Um pé está na promessa, o outro está no passado. Um pé está falando: eu quero viver o que Deus tem. O outro está falando: eu não vendo aquele apartamento que eu deixei lá no Brasil não, porque se alguma coisa der errado, eu tenho para onde voltar. Pelo eita aqui na frente, alguém recebeu essa palavra. Um pé está falando: Deus me trouxe para essa nação e eu vou viver algo extraordinário. O outro está falando: não, continua investindo lá no Brasil, porque se der algo errado, a gente tem para onde voltar. Meu irmão, deixa eu falar para você: quando Deus dá um direcionamento para você, você não dá um passo deixando o pé do lado de fora. Você não entra no lugar ficando metade do lado de fora. Você não coloca um pé na promessa e um pé no passado. Um pé de um lado de Jordão, outro pé do outro lado de Jordão. Nós somos da tribo que compreende que existe uma terra prometida, onde mana leite e mel, aonde a bênção é abundante, aonde o Senhor nos abençoa, aonde o Senhor nos prospera. E o mínimo que nós temos que fazer é virar a página e compreender que já começou um novo tempo, já começou a nova história. Vende o apartamento do Brasil, vende o que você deixou lá, porque se é algo que te segura, abre mão. Um grupo fala: eu vou para cima, eu vou tomar posse. O outro fica esperando o que é que vai acontecer. E aí, no meio dessa tribo tem um homem chamado Zelofeade, que nós lemos o texto. Zelofeade, ele tem 5 filhas, nenhum homem, 5 filhas. Aí nós lemos o nome das meninas aqui. Zelofeade, ele faz parte dessa tribo. Ele é filho de Hefer, mas ele não é herói, ele não é profeta, ele não é soldado. O nome dele nem ia ser lembrado. Mas Zelofeade pode não ter deixado uma carta escrita. Zelofeade pode não ter deixado uma profecia para a igreja.
Mas ele deixou 5 filhas que sabiam quem elas eram. Ai, me ajuda. Esse é o culto mais pentecostal do domingo, meu irmão. Domingo à noite é só para crente pentecostal. Então você me ajuda. Zelofeade deixou 5 filhas que elas sabiam quem elas eram. 5 filhas que tinham identidade. E aí esse lugar onde elas estão, aonde é que elas estão? Entre o deserto e a herança. Vira me dar do seu lado e fala: entre o deserto e a herança. Oh my God. Eu imagino essas 5 mulheres no deserto falando: nosso pai morreu, agora nós não vamos receber nada porque não tem filho homem. Nós vamos entrar em uma terra prometida e nós não temos herança. Nós não vamos receber nada. Mas a gente sabe quem nós somos. Quem são vocês? Nós somos tataranetas de José. Me segura. Tataraneto de José. Quem é José? José foi um imigrante. Ele não aceitou nenhuma resistência. Ele colocou o pé firme no chão e ele entendeu que tinha um propósito, algo sobre a vida dele, e ele não ia abrir mão. E vocês? A gente também não vai abrir mão. A gente não vai abrir mão. Eles podem olhar pra gente e achar que a gente é qualquer uma. 5 meninas abandonadas no deserto, mas nós não somos 5 mulheres abandonadas no deserto. Nós somos tataranetas de José. Nós somos bisnetos de Maquir. Nós somos filhos de Zelofeade. Nós temos uma promessa. Nós fazemos parte e nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Melhor coisa que você pode ter, meu irmão, é consciência de quem você é no reino de Deus. O que adianta ter imóvel e não ter identidade? O que adianta ter green card e não ter identidade? O que adianta ter cidadania da América, mas não saber que você é cidadão da eternidade? O que adianta alcançar tudo neste lugar e não compreender que tudo vem daquele lugar? Elas sabiam quem elas eram. E meu irmão, a coisa perigosa é quem sabe quem é. Que o inimigo está contando que você esqueça quem você é. A coisa perigosa é alguém que sabe quem é. Sabe por quê, meu irmão? Podem tocar tudo na sua vida, mas não tocam em quem você é. Oh meu Deus. Pode tocar tudo na sua vida. Pode tirar a empresa, pode tirar o cargo, pode tirar o título, pode tirar os amigos, pode tirar a mesa, pode tirar o dinheiro, pode tirar tudo. Mas quem você é no reino que Deus estabeleceu, ninguém encosta, ninguém toca. Você foi separado, você foi escolhido. E ainda aqui no deserto, se tem filhos de Zelofeade, pessoas que sabem quem te colocou neste lugar, quem estabeleceu a sua tribo, quem te trouxe para esse momento e para a estação. Eu vim pregar para pessoas que talvez esqueceu quem você é, pessoas que esqueceram a palavra que está sobre a sua casa, a palavra que está sobre a sua família. Eu vim pregar para pessoas que têm deixado o exército, cancelar o deserto, cancelar aquilo que Deus declarou sobre você. Deixa eu falar algo sobre você. Não é o teu deserto que define a tua situação, não é a tua crise que define o seu destino. Você tem identidade no palácio, mas identidade no deserto. Você é escolhido no poço, mas você é escolhido no trono. Você é escolhido cercado por multidão, mas você é escolhido ainda que esteja sozinho. Gente que é escolhido não desiste. Gente que é escolhido não arruma a mala e vai embora. Crente que é escolhido não morre no deserto. Elas falaram: nosso pai tem terra, dá pra gente o que é nosso. Quem são essas 5 meninas? Essas aí são aquelas que sabem que Deus é quem te faz esquecer do problema que passou. Quem olha pra gente assim, meu irmão, não entende, fala: como é que tá desse jeito depois que tudo aconteceu? Quem olha pra gente assim não entende, como é que tá desse jeito, com o pau quebrando, tá no deserto, mas tá dando glória a Deus. Tem alguém entendendo? O inimigo não estava preparado, achou: vai murmurar, agora vai murmurar. E acordou de manhã já tentando te atribular, já tentando atacar tua mente, já tentando colocar pensamento. Aí você,
Desde o rocker que eu falo isso, eu vou repetir aqui. Você vai acordar de manhã e fazer esse capeta. Não vai embora não. Fica aqui no quarto. Você veio me atribular. Olha para mim, olha bem para mim. Aí ele está pronto para você murmurar. Você começa, ó, vai sorrindo devagar. Capeta fica endemoniado. Não, peraí. Como é que está sorrindo? Vai sorrindo devagar, vai sorrindo devagar, vai sorrindo devagar. Aí fala assim para ele, ó, você achou que eu ia te expulsar, que eu ia te repreender daqui? Eu vou, mas antes de te expulsar, você vai me escutar. Você preparou a circunstância para me fazer murmurar, mas deixa eu te falar quem eu sou. Eu sou filho de um Deus altíssimo e soberano. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui por acidente. Quem mudou a minha geografia não foi você e não foi o homem. Eu cheguei neste lugar porque o Senhor me trouxe para este lugar. Não vai embora não, que você vai escutar, capeta. Ele é o Deus que libera a palavra e Ele é o Deus que conclui a palavra. Ele é o Deus que me escolhe e Ele é o Deus que me estabelece. Até quando você tenta me prejudicar, Deus usa isso para me abençoar, porque Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu contentamento e a minha alegria. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Por quê? Porque Zacarias disse que eu estou cercado por muros de fogo e a presença do Altíssimo é comigo. Quando Ele promete, Ele não esquece. Quando Ele fala, Ele termina. O meu Deus, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o autor e o consumador. E operando Ele, quem impedirá? É Ele que te faz fugir por 7 caminhos. É Ele que te envergonha e é Ele que vai preparar uma mesa na tua presença. Porque eu me fartarei da promessa do Senhor, eu me alimentarei da bondade do Senhor. Quantas vezes você tentou me fazer parar e eu continuo aqui? Quantas vezes você tentou me travar, mas eu continuo aqui? Então eu vim te falar, volta para o inferno com essa depressão, com essa ansiedade, com essa insônia, com esse medo, porque eu sou filho de Zelofeade, eu sou neto de José, eu sou filho do Deus Altíssimo. Ele prometeu e Ele cumprirá. Me dá o que é meu. Nichore cantará bachoriamicai. Porque negócio louco é quem nasce em deserto. Quem nasce em deserto não sabe plantar e colher, ele vive do que cai do céu. Quem nasce em deserto não sabe lutar para ter posse. Quem nasce em deserto sabe tudo que a gente tem e aonde a gente está nem é nosso. Pega isso aqui é profundo. Quem nasce em deserto sabe sobreviver, mas não sabe governar. Essas 5 mulheres nasceram no deserto. Elas sabiam sobreviver, elas não sabiam governar, mas porque elas tinham identidade, elas conseguiram pedir por uma coisa que eles nem tinham ainda. Ai meu Deus. Não entenda, porque o que ela estava pedindo, o povo não tinha recebido ainda. Nem tinha ainda a terra prometida, elas estavam lá. Ei, não é justo que o nome do nosso Pai seja esquecido. Dê terra pra gente no meio dos nossos parentes, porque o nome dele vai ser perpetuado. Cadê a terra? Não tem. Dê pra gente o que pertence a gente. Mas cadê a terra? Não tomamos posse. Nome do nosso Pai não vai ser esquecido. Quando chegar a hora de... My God. Quando chegar a hora de dividir, quando chegar a hora de distribuir, entrega para minha casa o que é meu, porque o nome do meu Pai vai prevalecer. Acaso seria justo que só porque o meu pai não teve filho homem, o nome dele vai ser esquecido? Pode colocar o nosso nome na lista, porque quando a gente pisar na terra prometida, eu estou esperando a plaquinha com o nome do meu Pai, do terreno que eu vou tomar posse, do terreno que eu vou
vou habitar, no terreno que eu vou morar. Eu não sei se tem alguém entendendo, mas Deus está falando. Pode aumentar a sua expectativa e tomar posse antes de receber, tomar posse antes de enxergar, preparar para pisar naquilo que nem foi dado, porque quando chegar, Deus vai te entregar o que é do Senhor e Ele te abençoará. Para quem? Quem compreende? My God. No deserto elas não tinham que lutar por nada. No deserto elas não tinham que construir nada. Quem está em deserto não constrói nada, meu irmão. No deserto elas viviam em função de sonhar como seria. Quem está no deserto aprende a sobreviver, mas elas souberam reivindicar o que era delas. E muitas vezes o crente no deserto, ele para de sonhar e tomar posse com aquilo que é dele. Ele permite o solo infértil, ele permite a areia quente debaixo dos pés dele cancelar a visão que um dia estava no coração dele. Veio do Brasil com muitos sonhos, veio do Brasil com muitos projetos, veio do Brasil, Deus está falando com muita gente, veio do Brasil com muita palavra. Se eu for conversar com você, você vai me contar da palavra que a irmãzinha te entregou lá no culto. Você vai falar do círculo de oração que alguém abriu a Bíblia e falou: vou te levar para o outro lado. Você vai falar como Deus confirmou para sua esposa, sem você precisar falar nada para ela. Você vai falar como que Deus te trouxe para esse lugar. Mas aí quando chegou aqui, você começou a enfrentar o deserto. Você começou a negociar uma coisa que um dia você acreditava que ia acontecer. Você começou a criar um plano B, porque o plano A já não era mais algo viável, possível, algo palpável. Você começou a mudar de ideia e pensou em até desistir por causa do momento que você está vivendo. Mas eu vim debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus para falar para você: não tem plano B, não vai desistir do que Deus falou. A palavra de Deus não será cancelada, o que Deus declarou acontecerá. Você não será envergonhado, você não será abatido. Pelejarão contra você, mas você permanecerá, diz Jeremias. Declararão, eles se levantarão armas, mas elas cairão por terra. Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar, Deus vai te prosperar. Tudo que você tem que fazer é não negociar aquilo que um dia você tinha convicção de que Deus faria. Em função do deserto, nós muitas vezes deixamos de governar. Mas quem veio hoje à noite não vai deixar de governar. Nem olha para do seu lado, só cutuca ele. Você não conhece, vai ficar estranho, mas faz assim mesmo. Vai governar. Você vai governar. Meu Deus. Adil, se puder me ajudar no microfone só um pouquinho. Segura na cadeira aí, que se doer, você não vai. Você vai ficar aí até o final. Deixamos de governar quando nós preferirmos ser alimentados por sistema do que conquistar o que Deus já nos deu por direito. Deixamos de governar quando nós temos força para reclamar, mas não coragem para nos posicionar. Deixamos de governar quando aceitamos o deserto como destino e não como passagem. Deixamos de governar quando nos escondemos atrás da fé para justificar a inércia. Deixamos de governar quando nos tornamos especialistas em sobreviver, mas analfabetos espirituais na herança que Deus nos deixou. Deixamos de governar quando temos promessa na boca, mas passividade nas atitudes. Deixamos de governar quando damos desculpas espirituais para fugir das decisões maduras. Deixamos de governar quando nos contentamos em viver de milagre diário e rejeitamos a responsabilidade de plantar e colher. Porque viver de milagre é para quem está em deserto. Quem quer terra prometida não tem maná. 2 palmas na frente, coordenadas.
Milagre, maná do céu, é para quem quer deserto. Terra prometida não caía maná. Sabe o que tinha? Plantar e colher. Aí o crente quer viver a incoerência espiritual de pisar na promessa, mas depender de um maná que só cai no deserto. Aí ele quer que Deus trabalhe por ele e faça aquilo que a expectativa do céu é que ele faça. Aí ele fica fazendo orações, Deus confirma. Se o Senhor confirmar, ai meu Deus, Deus está falando. Se o Senhor falar, eu dou o passo. Deus olha e fala, já falei, já escrevi, já desenhei, já apontei. Agora você quer que eu faça aquilo que é o seu trabalho. Eu já te tirei do deserto. Agora é você que planta o que está na tua mão. Agora é você que trabalha, você que semeia, você que busca atrás. Eu já te coloquei no lugar da bênção. Mas isso é maturidade. Maturidade é você compreender que se não estiver colhendo, não estiver acontecendo, não é a culpa de A, de B e C. É sua. Bem-vindo à terra prometida. Terra prometida é para maduros, é pessoas que compreendem. Eu que não estou fazendo o que tenho que fazer. Ai, por que a minha vida espiritual não está assim? Eu vou lá em todo culto, eu peço pastor, é isso. Você pede para o pastor orar por você em todo culto, mas quando é que você ora? E aí você vai atrás do profeta toda hora, você quer que ele te dê uma palavra. Quando é que você abre a Bíblia para falar, Senhor, profetiza sobre mim a tua promessa? Fica terceirizando, culpando todo mundo. A, B e C, fala de tudo, mas não dobra um joelho. Pelo contrário, usa o nome de Deus para impor a sua preferência, fingindo que é vontade do Senhor, aquilo que é vontade da sua carne, manipulando em nome do Senhor. Deus me disse, mas não abre a Bíblia. Deus me falou. Não. Deixamos de governar quando perdemos a capacidade de tomar as atitudes maduras. Deixamos de governar quando vestimos de humildade para esconder o medo de tomar posse. Ai meu Deus, doeu. Vou repetir para você. Deixamos de governar quando nós nos vestimos de humildade para esconder o medo de tomar posse. Eu não acredito muito que Deus vai fazer, então eu fico falando, não, está tudo bem do jeito que está. Está maravilhoso do jeito que está. Por quê? Porque você não acredita que Deus possa fazer por você. Deixamos de governar quando esperamos que alguém lute por nós o que Deus mandou a gente conquistar. Aí essas mulheres foram diante de Moisés. Aí eu gosto, olha aqui para mim, meu Deus, eu gosto que elas vão para Moisés. Qual o nome dessa terceira menina aqui, terceira? Gabriela? Camila, sabe o que eu gosto, Camila? Que elas vão para Moisés, vão para o líder e falam assim, olha o argumento, presta atenção, Camila, presta atenção. O argumento, elas sabiam que elas não tinham direito. Naquela época, mulheres não poderiam herdar terras do pai. Aí elas vão para Moisés e olha a inteligência de quem tem identidade. Elas falam assim, olha, não é justo que o nosso pai seja esquecido, porque ele não teve filho homem. Vai cair aos poucos a ficha. Amanhã você vai acordar e falar, entendi o que o pastor Léo falou. Olha o argumento. Presta atenção, elas chegaram e falaram assim, não, a gente tem direito sim, as empoderadas. Não. Chegou lá e falou assim, olha, não é justo que o nome do nosso pai seja esquecido, só porque ele não teve filho homem. Então, quando nós entrarmos na terra, nos dê um terreno perto dos parentes da nossa família, para que o nome do nosso pai seja perpetuado. E Moisés escutou aquilo e falou, isso não é sobre elas, é sobre Manassés. Isso não é sobre elas, é sobre o pai delas. Sabe o que Moisés fez?
porque a lei falava que elas não tinham direito. Moisés foi até Deus, falou: Deus, vieram 5 malucas aqui, que sabe quem é o pai delas, e falaram algo interessante. Elas falaram que não é justo que o nome do pai seja esquecido. O que eu faço? Aí nós lemos o texto. Deus falou: fala para elas que elas terão a terra do pai delas no meio do parente delas. Não só, ai meu Deus, me ajuda. Não só abençoa elas, mas anota aí, porque nós vamos mudar a lei por causa delas. Ah, eu achei que ia ser melhor, meu Deus. Por causa delas, escreve aí que a partir de hoje, todo pai que não tiver filho homem, as mulheres receberão a herança. E se não tiver filha mulher, o irmão recebe a herança. Se não tiver o irmão, o parente recebe a herança. Mas a terra vai passar para alguém, meu irmão. Quando alguém se posiciona, quando alguém reivindica, quando alguém pede o que é seu, Deus muda a lei, Deus escreve um decreto novo, Deus transforma realidades. Nunca aconteceu, mas agora vai acontecer. Eu nunca vi antes, vai ver pela primeira vez. Deus nunca fez isso em outro lugar, vai acontecer com você. Por quê? Alguém entrou e falou: ei, não é justo, porque não é por causa de mim, é por causa do meu pai. Ei, olha o argumento, não é porque eu tenho direito, não é porque eu posso, é porque o meu pai pode, é porque o meu pai tem, é porque o meu pai conquistou, é porque ele conseguiu, é porque ele foi fiel. Por que nós vamos ser abençoados? Não é porque a gente tem direito, não é porque a gente pode, é porque o nosso pai pode, é porque ele conquistou, é porque ele fez, é porque ele concluiu a boa obra. Eu vim pregar para filho de Deus que reconhece a sua filiação, para filhos de Deus que reconhece que o nome que está na sua certidão de nascimento é Deus Todo-Poderoso, que te conheceu desde o ventre, te chamou desde o ventre, te trouxe para este lugar para viver a vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Tem algum filho cheio de expectativa, algum filho cheio da presença, algum filho cheio da palavra, preparado para falar: me dá o que é meu. E essa é a nossa oração, Pai. Eu venho na tua presença, não é porque eu tenho direito, eu venho na tua presença porque o Senhor é meu Pai. Porque o Senhor é o meu pai, eu estou te pedindo: abençoa o meu casamento. Porque o Senhor é o meu pai, eu te peço: abençoa a minha casa. Porque o Senhor é o meu pai, abençoa o meu legado, os meus descendentes, abençoa a minha família. Ah, meu irmão, mas para entrar neste lugar, o ego tem que ser moído. Tem que moer o ego. Muita gente achando, porque, meu irmão, deixa eu falar para você, é por causa de Deus. Deixa eu falar para você, não julga pela aparência não. Você olha para muita gente e fala: ih, se acha, mas é humilde. Aí tem muita gente muito humildinho, mas se acha. Só Deus som do coração e conhece. E só humildes conseguem falar: Senhor, é porque o Senhor pode. É porque o Senhor consegue. É porque o Senhor é o meu Pai. É porque o Senhor é fiel. Posso te dar uma dica aqui, teológica? Quando for orar, joga de volta para Ele a responsabilidade. Abacuque fez isso: Senhor, lembra da tua fidelidade, lembra da tua bondade. O Senhor é um Deus bom, então seja coerente com quem o Senhor é. Olha que homem inteligente. Quem que pede misericórdia assim? Como é que Deus vai escutar isso e falar: não vou ter misericórdia? Deus vai olhar e falar: realmente, sou um Deus bom e não posso ser incoerente com a minha natureza. Terei que agir com misericórdia. Imagina esse Abacuque vai: ah, eu mereço. Ao raio. Não, lembra da tua fidelidade, joga de volta para Ele. Quem está entendendo? Joga de volta para Ele. Eu lembro quando eu estava crescendo, eu cresci nas igrejas bem fervorosas, né? Se você não notou ainda.
igreja que só tinha 2 volumes, alto e ensurdecedor. É onde eu cresci, é onde eu amava, meu irmão, os Avengers do culto, da onde que os caras levantavam, atravessavam a igreja e falavam, você. Aí eu ficava, meu Deus, como é que faz isso? Como é que consegue? Achava o máximo. E aí meus pais iam morar na casa dessa irmã. A irmã morava quase 3 horas de distância. Toda vez que chegava lá, a irmã profetizava para todo mundo e não profetizava para mim. Aí eu ficava, essa profeta é de Baal. Só profetiza para adulto. Essa mulher é interesseira, essa mulher aí. E eu achava aquilo um absurdo, porque eu falava, se fosse Deus, Ele não ia se importar que eu sou novo, que eu sou pequeno. Ele falaria comigo também. Aí eu lembro que um dia meus pais estavam indo de novo, mas eu já estava assim exausto de ver os meus pais serem enganados por aquela suposta profeta do Senhor. E aí eu estava sentado no banco de trás do carro, cabeça no vidro, eu lembro até hoje. Eu falei, Senhor me usa hoje com autoridade, que hoje eu vou desmascarar essa senhora. Hoje ela será humilhada e eu serei exaltado, Senhor, porque meus pais vão sendo enganados. Mas glórias ao Senhor, existe alguém nesse carro com discernimento espiritual. Pai, se for o Senhor, hoje você vai falar comigo. Aqui ó, só pensei. Chegamos lá, entramos, casa simples. A irmã Dainha, eu lembro o nome dela até hoje. A irmã Dainha estava lá aí ela é daquelas que ela abria a Bíblia, começava a ler um texto. Aí parecia que o texto tinha sido escolhido, que cabia com você o texto. Aí começava a profetizar e falar. Aí meus pais tinham levado uns amigos, aí profetizou para minha mãe, para o meu pai, para um, para outro. Profetizou para mim, terminou todo mundo no chão, catarro na cozinha toda, lágrimas, aquela comoção. E eu só olhando aquela cena na minha cabeça, patética. Nada para mim. Eu falei, Senhor, me dá o comando. Aí eu me preparei, meu irmão, porque ela parecia que tinha terminado. Aí ela virou para mim, olhou para mim e eu fiquei, meu Deus. Aí ela, hoje no carro, eu falei, Senhor, não revela para ela, meu pai. Eu creio, ela é do Senhor, ela é usada, ela é profeta. Hoje no carro você disse, se fosse Deus falaria contigo. Eu fiquei, meu Deus do céu. Humilhado, Senhor, abre um buraco, me enterra, Senhor, que eu suma deste lugar. E Deus falou, sou eu que estou falando com você, para você saber que eu te separei, eu que te escolhi. Eu vou te levar para uma outra nação, eu vou te usar com uma voz profética, e tudo que você pedir eu vou te dar. Aí eu deixei meu catarro na cozinha dela também. E aí eu fui embora. Olha só, eu estou com 36 hoje. Isso tem mais de 23 anos. Até hoje, quando às vezes eu fico um pouco incerto do que Deus quer fazer ou não, aí, se eu não lembrar, meus pais me lembram. Deus falou para você, o que você pedir, Deus te dá. Aí eu estava lá na escola, lá em São Paulo. Meu Deus, meu sonho era vir para a América. Aí meus pais não tinham como pagar para eu estudar inglês, que lá no Brasil tem escola, né, que você faz inglês separado. E aí eu queria fazer inglês, meus pais na época não tinham como pagar. E aí foi uma escola, a cultura inglesa foi lá na minha escola para sortear uma bolsa. Olha aí. Falei, Senhor, por que eu estou falando isso? Porque eu falei para você fazer o quê? Jogar para ele, não é? Falei, Senhor, o Senhor usou aquela mulher que é só profeta. O Senhor usava ela tremendamente. O nome dela não pode ficar envergonhado. Essa é a minha oração. O Senhor disse que o que eu pedisse o Senhor me daria. Quero estudar inglês, porque meu sonho é ir para a América. Meus pais não tem como, mas olha só, para facilitar para o Senhor, tem uma escola vindo sortear uma bolsa. Eu quero estudar inglês. Orei. Aí a escola foi lá, fez a propaganda deles. Semana que vem, eles voltaram para sortear o aluno. Mais de 4.000 alunos na escola. Meu Deus. Sortearam. Quem ganhou? O Fernando. Tô brincando. Quem ganhou? Puxaram o nome. Estudante aqui, Leonardo Pereira, ganhou a bolsa para você poder estudar inglês
Mais de 4.000 alunos, meu irmão, o Senhor separou. Hoje eu estou aqui na América, hoje eu estou aqui pregando a palavra. Tudo que foi profetizado muito tempo atrás, acontecendo. Qual foi a oração? A oração não foi: Senhor, eu mereço. Senhor, o Senhor tem que fazer. Pai, olha para mim, a quarta pessoa da Trindade. Não, a oração foi: o Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor profetizou, o Senhor declarou. Então eu estou te pedindo, eu não sei se tem alguém entendendo o que Deus está te falando, mas chegou a hora de você repetir o que Deus falou. Chegou a hora de você tirar da gaveta a promessa do Senhor, porque Ele cumprirá o que Ele disse ao teu respeito. Pelo amor de Deus, tem algum filho de Deus com promessa? Tem alguém preparado para entrar em uma terra prometida, preparado para pisar numa terra da promessa e receber o que Deus tem para você? Eu vou te dar 30 segundos para você fazer um barulho santo, para você chamar a existência, para você declarar os planos e a bondade do Senhor cumprindo sobre você. Tudo que Deus profetizou se cumprirá, tudo que Deus declarou acontecerá, tudo que Deus disse, Deus fará, tudo que Deus liberou vai se materializar. Você não é abandonado, você não é deixado, você não é esquecido, você não é largado. Você é filho de um Deus vivo e poderoso, que te sacou do Egito, te colocou no deserto para entrar em uma terra prometida. Tem alguém preparado para clamar até o Senhor te entregar o que é seu, até o Senhor te entregar o que é por herança? Tem herança neste lugar, tem herança preparado, tem algo que Deus já decretou que é seu, tem algo que Deus já disse que é seu. Rabachori antare, Ramacitere cantará, Bachori amicai. Acostumou com o deserto, acostumou com a luta, entrou nesse ritmo de vida e perdeu a esperança. Hoje Deus vai incendiar o teu altar, hoje Deus vai incendiar a tua vida, hoje Deus vai descer fogo do alto para as filhas de Zelofeade pisarem na terra prometida. A Bíblia diz que quando elas chegaram, receberam a terra por herança, a terra pela promessa, a terra que era delas. Igreja, prepara, Deus vai liberar, Deus vai entregar, Deus vai fazer que caiam os inimigos, que fuja a resistência. Está My God, my God, my God. O que eu quero que você entenda? Que Deus disse, elas têm razão. Pega isso daqui, pega aqui, porque o céu abriu, aconteceu alguma coisa. O céu abriu, pega isso daqui. Deus disse, elas têm razão. Elas têm razão. Aí imediatamente elas saíram do deserto? Não, porque promessa não cancela processo. Promessa não cancela processo. Ou seja, processo também não cancela promessa. Ele prometeu, mas estou no deserto, porque a promessa não cancela o meu processo, mas esse processo também não cancela a promessa. Não sei se tem alguém entendendo. Meu Deus, é o que ele falou, não cancela o que eu tenho que passar, mas o que eu passo também não cancela o que ele fala. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que ele declarou
continua firme, continua intacto, continua no seu lugar. O meu deserto não cancela o que Deus declarou. Eu vim te lembrar, o que Deus disse não é cancelado, não é movido pelo processo que você tem que passar. Elas têm razão. Elas estão certas. Fala para elas aguardarem. Por quê? Porque não entrou na terra ainda, mas elas já estão na lista de quem vai tomar posse. Ah, não, meu Deus, seu nome saiu da lista com essa sua empolgação. Vou repetir. Elas têm uma promessa, elas têm razão. Fala para elas: vocês estão certas. Então fica no processo, porque ainda não existe terra, mas a hora que a gente pisar, o teu lote já está separado. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu sei que você não está enxergando, mas a hora que você pisar, o teu lote já está marcado. Eu sei que você não está vendo, mas a hora que você entrar, já está realizado. Por quê? Porque às vezes está no papel a promessa. Às vezes está no arquivo do computador. Às vezes está numa foto na sua alma, uma visão no seu espírito. Aí você olha no mundo aqui, ó, terreno não estou enxergando. Fica tranquila, fica tranquila. Não preciso enxergar nada, só preciso saber que meu nome está na lista. Só preciso saber que o meu nome está na lista. Quando eu entrar, meu Deus, quando chegar, quando distribuírem, a gente vai receber. Sabe por que elas falaram isso? Um capítulo antes, eles já estavam fazendo a lista de quem ia receber o quê? Elas falaram: não, a gente não vai passar sem ser visto. Meu Deus, não vão distribuir e a gente sair de mão vazia. Moisés, fala para elas que elas têm razão. É isso. Fala para ela que ela tem razão. Fala para ele que ele tem razão. É isso. Deixa Deus avivar, deixa Deus mover, meu irmão. Deixa Deus renovar o teu espírito. Deixa Deus te encher. Quem Deus está falando para você? Teu deserto, fica tranquilo. Passou 10 anos. Quando passaram os 10 anos, elas entraram. Fica imaginando. Essas mulheres entrando, elas entraram lá, começaram a distribuir, e elas recebem a terra, elas recebem a herança. Não tinha direito, mas Deus mandou dar. Não podia receber, mas Deus mandou entregar. Não poderia ser delas, mas Deus falou: dá para elas, muda a lei, transforma essa história por causa delas. Tem bênção sendo derramada nesse ambiente aqui que você não tinha direito, mas Deus vai te entregar. Tem coisa que você estava clamando, você não poderia receber, mas Deus está te dando aqui hoje. Deus está te dando agora. Deus está fazendo agora. Tem coisa que você achou que você nunca ia viver, nunca ia tomar posse, mas Deus está realizando agora. Por quê? Você merece? Não, é porque Ele é um Deus bom, é porque Ele é um Deus fiel, é porque Ele é um Deus maravilhoso. Lembra, Senhor, da tua fidelidade. Lembra, Senhor, da tua palavra. Que hoje Deus venha abrir as suas gavetas e tirar as promessas escondidas. Tirar a promessa escondida. Tirar, meu irmão, aquilo que você achou que Deus não ia fazer, aquilo que você achou que Deus tinha esquecido, aquilo que você achou que não era hora, aquilo que você achou que não tinha jeito. Deus está falando para você: não ia ser seu mesmo não, mas porque você se posicionou, hoje eu estou te entregando. Eu não sei o que você veio buscar, mas desceu um anjo para colocar na tua mão o que só Deus poderia te dar. Meu irmão, se você compreendesse que é num culto como esse que o anjo passa no nosso meio, olhando quem está pronto para falar: me dá o que é meu, me dá o que é meu, me dá o que é meu, me dá o que é meu. Toda passividade seja repreendida agora. Toda passividade espiritual
sai agora. Nós somos os filhos de Deus que tomamos posse do que Ele declarou que é nosso.